Olá, boa noite, queridos e queridas. Estamos chegando, né? Vamos iniciar a semana, né? Estamos iniciando, desde ontem estamos iniciando. Na verdade, iniciamos a semana no domingo, né? Mas hoje, na segunda-feira, creio que todos estão retornando do trabalho, né? Mas que nós possamos, mesmo estando um pouquinho cansadinhos, né? Porque iniciamos a semana, nós temos que agradecer a Deus, ficar alegre com isso, porque graças ao Senhor estamos podendo trabalhar, estamos com saúde, estamos respirando, né? Estamos nos movimentando para buscar a provisão para casa, para os filhos, para toda a família em si. Então agradeça a Deus por mais um dia de trabalho, tá bom? Vamos aqui dar início ao nosso estudo do livro do profeta Isaías, né? Daquilo que ele deixou prescrito através das palavras de Cristo, nosso Senhor, para que nós viéssemos tomar conhecimento. Então, vocês que estão chegando novo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá certo? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui no canal, tá bom? Seja muito abençoado. Eu creio que você já deve ter orado, né? Deu às 6 horas da tarde. Minha mãe sempre ensinou para a gente que nós devemos orar, né? Na virada da noite. E eu aprendi também com o bispo Bruno Leonardo, que a gente deve sempre entregar o dia, agradecendo a Deus e iniciar uma nova noite também em prol de uma noite plena, saudável, né? Uma noite tranquila, onde nós vamos dormir o sono do justo, para que ao amanhecer a gente levante animados, com ânimo, com disposição para dar início a mais um dia de trabalho, tá certo? Então vamos agradecer a Deus. Se você já fez isso, maravilha. Se coloque agora na presença. Vamos então agora dar início ao nosso estudo. Preste atenção no que eu venho trazer aqui, é de grande importância, tá bom? Hoje vou falar do capítulo de número 61, que fala sobre a salvação que é proclamada, e também do capítulo 61 e também do capítulo 62. Do capítulo 62. O capítulo 61, ele tem 11 versículos. Capítulo 62, nós temos 12 versículos. Vou tentar ser o mais sucinta possível, para que a gente não fique aqui muito tempo eu lendo a história. Eu sei que vocês ficam assim, em prol de querer saber logo qual é a mensagem. Mas, para que a gente possa saber qual é a mensagem, nós precisamos ler o conteúdo todinho, o que está prescrito, o que foi que o profeta escreveu, para que a gente venha assimilar e saber qual é a mensagem, tá certo? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas prestem atenção. Se eu não conseguir ler, às vezes não dá para me ler todos os versículos, porque o tempo é curto, mas você que está com a sua Bíblia, está na sua casa, tira um tempinho e leia todo o versículo, e depois você vai lá na conclusão, né, da que eu falei aqui, da palavra amiga, e confere e coloque o que é bom dentro de si, tá bom? Para que não venha sair da sua boca palavras erradas, palavras que vai te prejudicar, tá bom? Então vamos aqui ao estudo. No final você compartilhe, convide alguém para entrar no canal, tá? Seja um evangelizador de alguma forma, porque Deus tem uma missão para você, assim como Ele me deu essa missão. Eu tenho certeza que Ele tem uma missão para você também, e que você deve cumprir aquilo que Ele proclamou para você, aquilo que foi planejado para você, aquilo que Ele quer que você faça. Assim como Ele fez com o profeta Isaías, né, dando a ele a capacidade de levar a mensagem, a palavra dele para outras pessoas, assim Deus faz conosco, né? Cada um de nós aqui fomos chamados e temos uma missão, e a sua missão é evangelizar, assim como a minha, tá bom? Então vamos seguindo aqui, depois eu vou falando mais sobre isso aqui, tá certo? No versículo 1 do capítulo 61 do livro do profeta Isaías, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui, ó. Aqui na Bíblia, tá bom? Eu não marquei aqui porque eu já tô sem a canetinha de marcar. Mas tá aqui. E aí diz mais assim: consolar todos os tristes. No versículo 3 diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. A edificação, os lugares antigamente assolados, e restauraram os edificaram, vamos ler de novo aqui que eu pulei aqui, tá bom? No versículo 4, que diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhandeiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos glorificareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Está prestando atenção nisso? Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque, veja bem, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Capítulo de número 62. A glória de Jerusalém sempre aumentando. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma rocha acesa. Os gentios verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás como coroa de glória na mão do Senhor, e um diamante real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais. Se denominará jamais de assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer estar nela, e a tua terra, quero dizer. Está escrito aqui assim: a casada, porque o Senhor se agrada-te de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus
guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazes lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que afirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a entrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei: filha de Sião, eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão, e a tua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Então, o que está falando? Que a cidade de Jerusalém, de Israel lá no caso, não seria jamais desamparada, porque Deus iria sempre presente. Vamos ver aqui o que está escrito na explicação da Bíblia. Quando fala quanto ao Espírito que foi ungido, né? Isaías, no caso, está falando que Deus ungiu. Então diz assim: no passado, o sumo sacerdote, o rei e os profetas recebiam uma unção na cabeça, a fim de serem capacitados para desempenhar a missão que lhes era concedida. Isso também ocorreu com o Messias, que foi plenamente ungido por Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus pregou com autoridade e poder as boas novas do Evangelho. A partir daí, os mansos encontraram alívio para as dores físicas e espirituais, e os contritos que viviam abatidos, angustiados, foram restaurados. Além disso, o Senhor abriu a prisão daqueles que estavam algemados ao pecado e aos seus efeitos. Você está entendendo isso? A escravidão viola o princípio básico da vida, instituída por Deus. Você preste atenção nessas palavras. A escravidão, ela viola o princípio básico da vida, que foi instituída por Deus. Assim que o homem foi criado, ele recebeu liberdade para pensar, para agir e para falar. No entanto, quando o diabo o influenciou a pecar, perdeu a chance de viver livre das ações do mal. Por isso, não são poucos os que se encontram aprisionados a vícios, aprisionados a sentimentos maléficos, aprisionados a doenças, aprisionados também a pornografias ou a outros relacionamentos abusivos. Então, ouvir a palavra e crer nela é deixar de ser escravo de si mesmo e, sobretudo, das forças malignas. Você entendeu isso aqui? É de grande valia o entendimento do que está escrito aqui, quando a pessoa é ungida pelo poder do Divino Espírito Santo. Deus, então, derramou um óleo, ungiu, na época, ele ungiu o profeta Isaías. Depois eu venho explicando melhor. Aí vem falando sobre o ano aceitável, né? Quando foi estabelecida uma lei mosaica lá na época, e que acontecia de 50 anos e era marcada por celebrações, né? Eles celebravam e tinham muitos agradecimentos pelo cuidado de Deus para com todo o povo. Depois ele vem falando sobre uma vingança, que era a encarnação, a vida e a morte do Messias, que trouxeram salvação, que trouxe perdão, que trouxe libertação, que trouxe curas e vitórias em todos os aspectos da vida humana. Você está entendendo? Mas o ano aceitável terá fim e se contrastará com o dia da vingança,
quando não haverá mais oportunidade de arrependimento e restauração para o ser humano, e ele receberá juízo e condenação. O mesmo Senhor que é Salvador, também ele é justo juiz, e se vingará daqueles que ignoram as chances que lhe oferece, porque a morte e Satanás também serão alvos da vingança do Todo-Poderoso. Você prestou bem atenção nisso aqui? É de grande valia que você preste atenção nisso aqui. Presta bem atenção aqui nesse versículo também, do versículo de número 7. No versículo de número 7, fala que tereis dupla honra, né? Ele diz assim, que a destruição da nação e o exílio impuseram sobre Israel afronta, impuseram sobre Israel vergonha e humilhação diante de todos os povos de todo o mundo. Por ser o povo escolhido por Deus, Israel possuía muitas promessas e o direito de receber uma extraordinária herança espiritual do Senhor Jesus. Porém, o Todo-Poderoso só tem compromisso de cumprir sua palavra com aqueles que lhe obedecem. Ao abandonar a fé, Israel virou as costas aos seus privilégios. Porém, mesmo no cativeiro, recebeu o favor de Deus, que se mostrou disposto a remover o ultraje e a restaurar tanto a nação quanto a vida de cada pessoa daquele lugar. Então o Altíssimo ele estendeu a sua promessa a todos que se voltam, ele estende a sua promessa a todos que se voltam para ele em obediência nos seus mandamentos. E as recompensas dessa comunhão serão vistas em uma vida restaurada, uma vida feliz, uma vida estabilizada, de modo que todos os anos perdidos no sofrimento serão de dupla honra, de dupla bênção, todos serão duplamente abençoados. Vamos entender quanto ao capítulo de número 62, que fala sobre as vestes de salvação. Então o Senhor se veste de justiça e salvação, e ele deseja que seu servo também se vista assim. Esse é o traje da retidão daqueles que ouvem a sua voz e obedecem a ela. Essas vestes são comparadas às vestes do noivo e da noiva no dia da celebração do seu casamento. O Senhor Jesus é o noivo tão esperado, e aquele que deseja se casar com ele deve se adornar para esse dia. Então preste atenção o que nós somos. Por exemplo, eu sou a noiva de Cristo. Você é noivo, é noiva de Cristo, porque você é uma pessoa obediente, é uma pessoa que está voltado para Jesus. Você está sempre buscando na palavra dele. Também fala sobre um nome novo. Na cultura judaica da época, o nome tem grande importância, tinha grande importância, pois pode revelar as circunstâncias do seu nascimento e atribuir forças e alegria ao futuro da criança ou até mesmo refletir os traços do seu caráter. Ao ser destruída, Jerusalém seria chamada de desamparada e assolada, mas ao ser restabelecida, a cidade receberia um novo nome, mostrando assim o valor de honra de Deus. Uma nova identidade teria Jerusalém, também tem aquele que se converte ao Senhor. Então, todos aqueles que se converterem a Deus teriam uma nova identidade. Antes, ele tinha atrelado a si uma reputação associada a intrigas, a solidão, a infidelidade e a mentira. Mas, depois de conhecer a palavra, se torna referência uma coroa de glória e um diadema real nas mãos do Senhor. Então, a gente se torna uma coroa de glória, a gente começa a ter honra, Deus começa a abençoar nossas vidas, porque nós não estamos falhando com Ele, estamos buscando Ele, estamos na presença do Pai, como eu sempre digo. Então isso significa não ficar em silêncio, nem negligenciar assim a ordem de Deus em clamar. No alto das muralhas lá de Jerusalém, ficava os vigias que deveriam se manter atentos para desempenhar a tarefa de cuidar do povo. E esses vigias simbolizavam os sacerdotes e os levitas e os profetas.
que deveriam se manter acordados espiritualmente para verem o perigo e realizarem constantes orações e sacrifícios pelo povo. Embora o Todo-Poderoso seja soberano e não se esquece absolutamente de nada no que ele diz, ele manda que o homem busque o cumprimento das suas promessas, a fim de que ninguém se acomode ou se distraia na fé. Você entende por que é necessário estar sempre buscando ao Senhor? Por que é necessário estar sempre em oração? A oração feita, tudo aquilo que nós verbalizamos, vai para Deus, né? Vai para Deus. E Ele ouve as nossas petições, e se Ele vê que é uma coisa que vai nos fazer bem, Ele concede-nos aquilo que foi pedido em oração. Então, este capítulo, ele também está falando das bênçãos, ele fala também das bênçãos de todo o povo de Deus. Ele fala que todo o povo que fosse fiéis a ele receberiam bênção. Então, Isaías, ele vinha explicando para o povo da época qual era a missão dele, por que ele tinha aquela missão de levar e abençoar toda a casa de Israel da época. Mas na real mesmo, quem levaria as bênçãos mesmo seria o próprio Deus, que é o Salvador, né? Que é o Deus que nós conhecemos. Mas ele havia dado essa missão só para Isaías, que poderia representar ele, porque Deus ele chamou Isaías e capacitou Isaías. Então, assim, muitas vezes Deus nos chama, né? Por exemplo, Deus nos chama para uma missão, assim como eu estou fazendo aqui. Você está entendendo? De alguma forma, Deus me chamou. Ele me chamou para que eu pudesse, de alguma forma, levar a palavra dele. E o meio que ele encontrou para que eu levasse a palavra foi através da leitura da Bíblia, para que eu me fortificasse e para que eu também tivesse entendimento. Ele me capacitou para que eu possa ter entendimento e capacidade de passar de forma simples para todos que estão vendo e entendendo. Só um minutinho, gente, só um minutinho que eu vou ter que dar. Pronto, foi rápido, que eu fui apagar o fogo, que eu botei um caldo para esquentar, e aí se eu não apagar queima, não é mesmo? Eu esqueci do caldo e o cheirinho tá aqui, ó, no meu nariz. Então, o que acontece? Muitas das vezes Deus ele nos chama para uma missão, assim como ele fez comigo, né? Ele me chamou para me levar o evangelho de uma forma simples para todos que querem ter entendimento da palavra. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo como Isaías, de um modo diferente, é lógico, né? De um modo bem diferente da época, mas eu estou fazendo como Isaías, estou representando Deus. Você me entende? Estou representando aquele que é o nosso Salvador. Que Deus, ele é dotado do Espírito. Ele é dotado do Espírito e também da palavra. Então, por meio do Espírito e da palavra, que ele faz com que eu, né, no caso, pastores, bispos, profetas, missionários, todos, cada um foi escolhido para uma coisa, tem uma missão. Leve a palavra dele de uma forma bem simples, para levar coisas novas, fazer com que as pessoas venham entender, como se eles falavam boas novas na época, né? Então, dá o entendimento dele, da palavra dele, de uma forma bem simples, que é o que eu faço aqui, de uma forma bem simples. Porque, assim, a Bíblia, né, as Escrituras, eu sei que tudo que está aqui é bem complexo. Você entende? As palavras têm coisas difíceis que a gente não entende. Nem eu entendo às vezes, eu tenho que pesquisar para me poder entender. Então eu tiro tempo para isso, para me pesquisar. Então tem coisas que nós não entendemos, mas ele
Ele abre a nossa mente, Deus abre a nossa mente para que nós possamos compreender. Você entende? Ele abre a nossa mente para que a gente possa compreender o que Ele quer que a gente passe. Deus, Ele faz muitas coisas nas nossas vidas. Ele nos ajuda em muitas coisas, na cura, na libertação, no entendimento. Ele mostra de uma forma em geral a bondade dele para com toda a humanidade, você entende? Ele se justifica, ele nos dá consolo, ele tira nossas tristezas, as nossas angústias, e ele traz louvor, né, no nosso coração. Ele traz louvor nos nossos corações, porque o louvor também é uma oração. Então, através do louvor, através do falar que nós falamos, nós estamos se aproximando mais de Deus, estamos celebrando a Deus, estamos mostrando para Ele o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante na nossa vida, você entende? Então, o profeta, no caso, o profeta Isaías, ele falava em nome de Jesus. Ele falava em nome de Jesus. Deus capacitou ele para ele fazer o que ele fazia, que a missão dele era levar para as pessoas, bênção, mostrar para as pessoas que eles seriam todos abençoados através do Salvador, que é Deus, né? Então Isaías, ele tinha essa missão, essa grande missão na vida dele, que Deus deu a ele, Deus capacitou ele. Isaías ficou assim por bastante tempo, muitos anos ele ficou levando a palavra de Deus de uma forma que o povo pudesse entender. Mas ele mostrava que as pessoas daquela época precisavam se arrepender, se humilhar para Deus, se arrepender, para que Deus pudesse ajudá-los, né? Então, Deus chamou Isaías, no caso, para interceder pelo povo, interceder, levando a palavra dele, fazendo orações, falando sobre cura, falando sobre várias coisas, você entende? Então, Deus estabeleceu sobre ele essa missão que ele tinha de Deus te levar, né, bênçãos para todo o povo, de mostrar entre o prós e o contra, entre o certo e o errado. Assim como ele convocou Isaías na época, ele também convoca a nós, a cada um de nós, a fazermos a nossa parte, né? Nós podemos fazer a nossa parte em prol da nossa nação, orando por todas as nações, pela nossa e por todas as nações, orando por todas as famílias, pela nossa família e por todas as outras, levando a palavra dele para as pessoas que são pessoas pobres de espírito, que precisam ouvir a palavra de Deus. São pessoas tem muitas pessoas atribuladas, pessoas que têm um palavreado chulo, né, que falam coisas terríveis, que é necessário a gente levar a palavra, evangelizar essa pessoa e orar para essas pessoas, orar por todos, orar por todos em geral, pelos governantes, orar pelas cidades, orar pelos estados, orar por toda a nação, né? Em geral, nós devemos orar por todos, porque eu creio assim, que Deus deu uma função para cada um de nós temos uma missão. E aí, quando nós oramos, nós buscamos em Deus, Ele então tem misericórdia de nós e faz com que as coisas venham melhorar nas nossas vidas. Ele remove tudo que é desagradável aos olhos dele e vem colocando coisas boas nas nossas vidas. Então,
aqui no versículo 10 e 2 fala assim, ó, aplanai a estrada e limpai-a das pedras. Aí está dizendo assim, ó, os israelitas sairiam do cativeiro na Babilônia e passariam pelas portas de Sião. Mas o apelo de Deus era que, uma vez estando livres, eles se preparassem para a chegada do Messias a Israel. Então diz assim, que o arrependimento, a volta à fé genuína, a sinceridade e a prática da justiça eram a preparação dos caminhos espirituais abertos para que o Senhor Jesus passasse e os conduzisse à salvação. Então, é necessário arrependimento, é necessário se preparar para a prática da justiça. Quem é o nosso juiz? É Deus, e só Ele pode trazer para a gente a salvação. Pensem nisso, tá bom? Pensem nisso e procurem fazer aquilo que vai alegrar o coração de Deus, tá bom? Que Ele é Deus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele traz toda a segurança que nós precisamos, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 63, que fala da ação de graças pelas benignidades de Deus, né? E quando Deus salva e vinga o seu povo. E também eu venho falar com vocês, dando continuidade no capítulo de número 64, tá bom? Então, estejam presentes amanhã, levem essa palavra amiga para alguém, porque eu creio que é nossa função para que Deus tenha misericórdia